grande parte da história da humanidade, até o finalzinho ali do século XVIII, as ideias em relação à evolução, elas não existiam. Tudo era criacionismo e fixismo. Deus fez o bichinho, Deus fez a girafinha é assim desde o dia 1 e vai ser assim até o final dos tempos. Então foi criado por uma divindade, independente de qual seja, tá? Não necessariamente precisa ser a divindade que a gente mais conhece aqui no Brasil, que seria a ideia de Deus, né? Pode ser, se você for hindu, vai ser o elefante lá, e uns negócios com vários braços. Se você for muçulmano, vai ser outra coisa, entendeu? E por aí vai, entendeu? Isso, pode ser a tartaruga gigante, toda sociedade tem o seu mito criacionista, tá? E aí vai de cada um, beleza? Mas eles são fixistas, e é aquela, se a divindade criou, então tem que ser, né? Porque é perfeito, se a divindade criou, tem que ficar. Só que aí, na França, né, começa na França, no século XVIII, o movimento do iluminismo. E vocês já estudaram o que é o movimento do iluminismo lá, aquela história que é uma revolução científica, intelectual, filosófica, cultural. E nessa mesma época também o pessoal começa a esbarrar em fósseis, né? E fica aquela, tá, tem um fóssil aqui, e como é que explica isso, né? Cadê o T-Rex? Se foi, né, se a divindade veio e criou o T-Rex, cadê o T-Rex, né? Porque o fixismo diz que não existe extinção, tá? Para o fixismo não pode ter extinção. Então, se tem os fósseis, não tem T-Rex por aí, tem alguém, né? Alguém mentiu para mim, é aquele negócio, tem alguma coisa aí, tá? Então, os caras começam a desafiar essa ideia. Aí a gente viu os primeiros pensadores que falaram sobre isso, pelo menos do ponto de vista europeu, que foi o Lamarck, o Darwin e o Alfred. A gente não vai ver especificamente as ideias de cada um ainda, isso é cena para um próximo capítulo. Aí a gente viu... Okay. Isso, sim, a gente está só revisando essa parte. Okay. As teorias deles? Não, a gente ainda não viu. É um capítulo mais para frente. Não, o que a gente está vendo é a microevolução, entendeu? Esses caras, eles falam da macro. A gente está vendo as pequenas mudançazinhas que, quando acumuladas, geram o que eles falam. Porque lembra que na época deles não tinha genética. Eles não sabiam de DNA. Então, eles só estudavam a macro. Aí a gente não, a gente está indo do pequeno para o grande. A gente está vendo a micro, como isso acontece no nível de DNA, no nível de célula, e depois a gente vai passar para os bichos, as coisas grandes, entendeu? É depois. Tá? Aí a gente viu que a evolução é uma teoria, e lembrando, a gente teve um problema com isso na outra turma, né? O aluno soltou aquela da evolução é só uma teoria. Cuidado, capítulo 1, a gente viu a primeira vez que vocês me viram aqui, a primeira aula que a gente deu. O que é uma teoria científica? É diferente de uma teoria do povo, assim. Você acha, teoria aqui pra gente é um achismo, né? Ah, eu acho, é uma teoria, tá? A gente usa errado a palavra teoria, é uma coisa que foi extensivamente comprovada, que tem várias leis para embasar ela, para segurar ela. Não é um achismo. Darwin não acordou um dia com dor nas costas e falou, evolução. Acho que é isso aí. Envolveram centenas de milhares de testes. O cara ficou 40 anos da vida dele debruçado em cima de livro para isso aqui, entendeu? Ele viajou o mundo, inclusive ele passou no Brasil, ele viajou o mundo, ele passou lá no Rio de Janeiro e em algum lugar do Nordeste, não lembro qual, para coletar espécies, para comparar espécies. Ele viu que as espécies do Brasil tinham semelhança com as espécies da África, porque antes, né, América do Sul e África era uma coisa só, aí separou com a deriva continental e tererê tarará. Cara, ele fez tudo. Então não é uma coisa que ele tirou, né, do bolso, para não dizer outra coisa, né? Ele não é uma coisa que ele tirou do bolso, assim, acordei, não. Então, teoria é uma coisa provada. E a evolução, ela é um conhecimento empírico. É diferente, tipo assim, por exemplo, matemática. Você não pega no número 2, né, e mostra que 2 mais 2 é 4. É um conhecimento teórico. Já a evolução ela é empírica. Você consegue testar, você vê que ela acontece. A gente está vendo nesse exato momento. Olha o tanto de variante do coronavírus que apareceu em 2 anos. Já tem altas ao longo do mundo, tem um monte, tá? E isso é o quê? Evolução acontecendo. 99% das pessoas que estão morrendo nos Estados Unidos de Covid são as não vacinadas. Isso é evolução acontecendo. É uma peneira da seleção natural. É uma peneira da seleção natural, é sério, não é zoando os caras. Isso é uma peneira real da seleção natural, tá? A seleção natural botou uma peneira, coronavírus. Ou você se vacina para tirar a peneira, ou você não passa pelo filtro, entendeu? Os caras não estão passando pelo filtro, quem não quer vacinar. E aí ajuda o quê? Ajuda a gente a entender surgimento e extinção, como essas espécies vão mudar, como o coronavírus está mudando. Quem estuda isso são virologistas evolucionistas, eles que veem como o coronavírus está mudando, tá? E ajuda também a traçar parentesco entre espécies, saber que espécie é mais parecida com outra e tererê, tarará, tá? É só revisão, relaxa, tá, gente? Aí a gente viu a evolução, né? A gente chegou aqui ou não? Ou parou aqui?
Passou já? Tá. Então, evolução, senso comum é melhora. Evolução dentro da biologia é mudança. É só mudança, tá? E como que essa mudança ocorre? Ocorre porque você tem uma mudança na frequência de genes. Aí a gente deu aquele exemplo, né? Quase todos nós, acho que todos nós aqui temos cabelo preto ou parecido, né? O seu não é tanto, o seu é tipo um castanho. Escuro, claro, sei lá, escuro, eu acho, tá? Mas tá, 99% de nós aqui na sala temos cabelo preto. A frequência de cabelo preto na população brasileira é muito alta. Se vem um programa de incentivo da Alemanha para trazer 250 mil alemães para o DF, em algumas gerações vai ser mais comum no DF você ver pessoas loiras, tá? Isso é evolução. Significa que melhorou? Não. Alguém aqui é pior do que uma pessoa loira? Não. Então não melhorou, só mudou. É uma frequência, mudança na frequência. O gene loiro era pouco frequente, agora ele é muito frequente. Ou pelo menos aumentou a frequência. Isso já é evolução, tá? Então a evolução às vezes está em coisas muito mais simples, né? A gente acha que a evolução é tive um filho, ele nasceu com asas. Não, tá? Tanto que ela nem acontece. Esses saltos muito grandes não acontecem de uma geração para outra. Aí a gente viu, ou não viu, talvez seja aqui que a gente parou, que precisa ter variabilidade genética, tá? Se nós fôssemos todos iguais, como é que a peneira ia selecionar? Não tem como selecionar se todo mundo é igual. Aí é 880. Ou morre todo mundo, ou passa todo mundo. Não tem seleção, né? Uma seleção onde ninguém passa. Não existe isso, né? Então você precisa ter diferenças. Por isso que todos nós somos diferentes. Então, sem variabilidade genética, sem evolução. Precisa existir diferenças entre um indivíduo da mesma espécie. Deixa eu ver se está tranquilo no chat até agora. Sim. Até agora tudo bem. Aí as 3 fontes de variabilidade genética. Reprodução sexuada. Isso aqui nós vimos? Também? A gente está muito avançado. Reprodução sexuada, né? Papai e mamãe. Aquele rangidinho, né? De madrugada que você escuta naquele apartamento de 40 metros quadrados. Aquele, né? Desagradável, morar em apartamento pequeno é horroroso, né? Aquele negocinho que você escuta e depois de um tempo, 9 meses, nasce teu irmão. Coincidência, né? Então, serve o quê? Aquilo é reprodução sexuada, tá? E ela serve para criar indivíduos únicos. Ninguém na história da humanidade tem a combinação de genes que vocês têm, tá? Não é papo de coach, é realmente a verdade, tá? Nem os seus irmãos. Porque não é sempre os mesmos genes do pai e da mãe que passam para os filhos, né? Iguais? Aí eles são iguais. Que é o caso da Isabela e da Yasmin, aqui do D. Elas são iguais, né? Porque elas eram... Tem a Isabela e a Yasmin, você não sabe que é gêmeos porque você acha que são a mesma pessoa, porque elas são iguais, tá? Mas tipo assim, elas eram um indivíduo só. E aí lembra aquilo das mitoses que vai fazendo durante o desenvolvimento? Acho que um olhou para a cara da outra, falou que não ia ser uma boa ideia continuar no mesmo corpo. 2 célulazinhas se destacam, cada uma vai para o canto, nasce 2 indivíduos inteiros dali. Mas elas eram um indivíduo só. Tá? Todos os gêmeos idênticos, eles eram um indivíduo só. Beleza? Então, reprodução sexuada. Fluxo gênico, é o caso dos alemães. Os alemães vêm 250 mil para o DF. Daqui 10 anos vai ter muito mais gente loira, porque 250 mil é muita gente. Eu acho que a população do DF é isso, né? Então, tipo, vai ter muita gente loira aqui nas próximas gerações. Tá? Então, assim, vai ter muita gente. Então, mudou o fluxo gênico, que é inclusive que a gente estudou lá, lembra do corredorzinho ecológico? Então, é para quê? Para permitir o fluxo gênico. Para que tem lá a estrada, aí tem a floresta do lado direito da estrada, a floresta do lado esquerdo. Para permitir que os animaizinhos que estão no lado direito cruzem com os do lado esquerdo, né? Cruzem no sentido de ter relações sexuais com eles e misturar esses genes, a gente faz o corredor. Se você impedir o fluxo gênico, aí você vai ter um problema, porque eles vão começar a cruzar só entre eles e esses aqui vão começar a cruzar só entre eles. E aí, por fim, as mutações, que é o que a gente vai aprofundar agora. As mutações, elas são o quê? Elas são alterações no nosso DNA. Essas alterações podem vir por N fatores. Também? Parou nela? A gente é muito rápido, tá? Então, só para revisar. Então, nessas mutações, elas podem ser por quê? Erros durante a mitose e meiose, na hora de copiar o DNA, a gente erra. Não é perfeito, nosso corpo erra, tá? Então, ele pode errar. Infecções virais, por isso que meninas têm que tomar a vacina da HPV, inclusive, né? Todo mundo em dia tem que tomar, por quê? O HPV pode dar câncer de colo de útero. Ele é um vírus que ele entra dentro do seu DNA, tá? Ele altera o seu DNA. Se ele alterar uma célula que controla o ciclo celular, ele pode alterar e dar um câncer de colo de útero. Ah, não, aí já era. Aí vai fazer como? Aí já era, entendeu? Mas, acho que a maioria de vocês tem útero, né? Então tem que tomar esse cuidado, beleza?
Show! Aí pode ser fatores externos, como, por exemplo, radiação, o sol, passa em protetor, tá? Porque o sol causa mutações, principalmente o sol quente, meio-dia, quando vocês saem daqui, tá? Ele pode causar câncer de pele, tá? Ele causa mutações. Radioatividade, exposição a um raio-x, por exemplo, né? Quando você vai fazer um raio-x, talvez, sei lá, você vai fazer da mão. Já viu que a gente dá uma roupa para você cobrir todo o resto do corpo? É para que a radiação pegue só na roupa e não desnecessariamente fique pegando em outras partes do seu corpo. E para onde vai o técnico? Para bem longe de você. Ele fica em outra sala, ele não fica lá exposto ao raio-x, tá? Professor, faz mal? Não, um exame, 2, não faz mal. Agora ficar o dia inteiro lá tirando foto dos outros de raio-x faz mal. Por isso que os técnicos não podem ficar na mesma sala, tá? Beleza. Aí mutações, elas são aleatórias, tá? O sol não escolhe. Não, eu acho que eu vou ali. Eu vou ali naquele gene, eu vou perturbar. Não, é aleatório. Ele não escolhe, tá? É totalmente aleatório. E outra coisa, se você pega um câncer de pele, isso passa pro seu filho? Não, tá? Porque é teu, é da tua pele. Agora, se você tem um problema no seu testículo ou nos seus ovários, e aí você pega a radiação ali por algum motivo e altera os seus espermatozoides e os seus óvulos, aí sim passa pro seu filho. Ou seja, mutações, para terem valor evolutivo, elas têm que ser passadas aos descendentes, beleza? Aí a gente viu que evolução, ela é populacional, é aquilo. Você ou passa da peneira ou é eliminado. Não existe isso de você melhorar por causa da minha força de vontade, não sei o quê. Você acha que força de vontade te salva de um coronavírus? É a sua genética, pai. Se você pegou, não é papo de coach, não existe isso. Não, porque eu vou resistir, porque eu tenho muita vontade de viver, problema seu, tá? Se você tem um sistema imune que está adaptado para ele, legal, você talvez sobreviva. Se você não tem, talvez você morra, tá? Infelizmente, ele não tem isso de, eu vou, não sei o que, não, tá? A peneira, ela existe, ela barra o indivíduo. Então, você tem uma população X, existe uma peneira, alguns vão passar, alguns vão ficar retidos. Do outro lado, você tem uma população Y, que foi aqueles que sobreviveram àquela peneira, tá? E não necessariamente sobreviver àquela peneira porque eles eram melhores, tá? Eles só eram adaptados àquela situação. Se a situação mudar, talvez a população fosse outra. É porque naquela situação exigiu aquelas características, aí quem tinha foi, quem não tinha ficou, certo? Aí as mutações gênicas, a gente tem do tipo substituição, inserção e deleção. Substituição, se eu tenho uma letrinha A, eu troco por T, ou alguma coisa do gênero, tá? Você troca por outra letrinha. Inserção e deleção são as piores. Por quê? Vocês lembram da última coisa que a gente viu, antes de entrar em mitose meiose, a última coisa relativa a isso de DNA, que era o quê? A tradução. Você tinha uma tabelinha, né? Que você olhava de 3 em 3 as letrinhas para ver que aminoácido que significava aquilo. Se você troca a letra, pode mudar o aminoácido, mas pode não mudar. Porque eu não sei se vocês lembram, mas tem combinações de letrinhas que dão na mesma coisa. Porque o código genético, ele é degenerado, tá? Então, são mutações silenciosas. A gente vai falar dela daqui a pouco. Aí existem as inserções e as deleções. Essas são as piores, né? Isso. Porque aí, o que acontece? Como é de 3 em 3, se você deleta um, você mudou tudo daqui para frente. E se você insere um, você mudou tudo daí para frente. Vai zoar tudo, tá? Aí tá aqui o que acontece em cada uma, né? A mudança ali da substituição, mudou aquele G para um A, então aí tem que olhar na tabelinha para ver se vai mudar ou não a sequência. A inserção, se adicionou um G ali, e a deleção, se tirou um Azinho que está bem ali. A gente falou da anemia falciforme? Meu Deus, velho, vocês estão muito rápidos, tá? Aí as mutações silenciosas, é aquele rolê, né? GGU dá na mesma, né? Colocar aqui, ó, GGU, legal. Se eu mudar o U pelo C, muda alguma coisa na minha vida? Não, porque olha aqui embaixo, GGC, glicina do mesmo jeito, muda nada na minha vida. Então essas podem ter uma chance de não dar nada. E elas acontecem o tempo todo no nosso corpo, mas elas não dão nada, tá? Mas aí se eu mudasse GGC, eu mudasse para GAC, opa, aí é um problema, ó. GAC é asparagina, aí deu ruim, tá? Então geralmente quando a mutação é na última letrinha, não dá ruim, tá? Na segunda letrinha, ainda tem uma chance de salvar. Na primeira letrinha dá ruim, quase certeza. Tá? Primeira letrinha, quase certeza que vai dar ruim. Inclusive, é por isso que são 3 letrinhas, tá? É para você poder ter essas mutações sem ser uma certeza absoluta de desastre, tá? Por isso que a evolução fixou 3 letrinhas. É o balanço perfeito entre nem ter de mais, igual 4, e nem ter de menos, que é 1. Porque se é uma só, meu amigo, acabou, né? Não tem como. Se mutou, já era. Você se deu mal. É exatamente, 50-50, tá? Aí as mutações cromossômicas, elas podem ser numéricas, que alteram o número de cromossomos, é o caso de síndrome de Down. Né? Você aumentou o número, você era para ter 2 cromossomos 21, você tem 3. Alguém, ou o pai ou a mãe, geralmente é a mãe, mas tem que ver qual é o caso,
mandou um cromossomo 21 a mais. E aí agora a criança tem 3. É síndrome de Down, tá? Então é uma alteração do número normal de cromossomos, beleza? Aí essas mutações numéricas é aqui que complica, é aqui que começa a bagaceira. Porque aí você tem a numérica, aí você tem 2 tipos de numérica, aí depois a gente vai ver as estruturais, aí tem X tipos de estruturais, entendeu? Aí para estudar isso aqui é bom fazer mapa mental. Tipo assim, mutações. Aí você puxa uma setinha, numéricas, aí puxa 2 setinhas, que são as euploidias e as aneuploidias. Aí você diz o que é cada um. Aí depois, mutações, você puxa outra setinha de outro lado. E estruturais, aí a gente vê os tipos de estruturais, sacou? Um mapa mental é uma boa forma de estudar isso aqui, porque simplesmente ficar decorando é complicado, você vai se confundir. Você vai achar que a aneuploidia é uma coisa da estrutural, e aí mistura tudo, entendeu? Então tem que tomar esse cuidado na hora de estudar esse treco. Essa é a parte difícil do capítulo, que é sempre bonequinha russa. Uma coisa dentro de uma coisa, dentro de uma coisa, dentro de uma coisa. É só isso que dificulta. Os conceitos não são tão tensos. É lembrar qual está dentro de quê, tá? Então aqui nas mutações numéricas, aqui ele deu uma desformatadinha, mas aqui é euploidia. Ele comeu um pedacinho aqui. No PowerPoint ele está certinho, aqui ele andou para cá. Quando manda para o Google Drive, ele faz isso às vezes. Tá? Então você tem euploidias e aneuploidias. O que é isso? O que é uma euploidia, né? Então, ó, células somáticas da espécie humana são diploides, ou seja, aqui está toda a explicação bonitinha, tá? Possuem 46 cromossomos. Quando ocorre perda ou ganho de um conjunto inteiro de cromossomos em todas as células somáticas, aí você tem uma euploidia, tá? Aí você forma um indivíduo o quê? Haploide ou poliploide, porque a euploidia pode ser tanto para mais quanto para menos. Isso aqui é convivível? Você consegue viver com isso aqui? Nós somos 2N, nós temos que ter... O que ele está dizendo? Traduzindo esse palavreado todo. Tu tem 46 cromossomos. Na real, tu só tem 23. Teu pai te mandou um espermatozoide vazio. Só tem os 23 da sua mãe. Você acha que vai dar certo? Isso aqui não desenvolve. Tá, gente? Isso aqui não desenvolve. Ou então, o teu pai mandou um cromossomo um espermatozoide que não era N, que não tinha 23, ele tinha 46. E aí você vai ter 46 mais 2, você vai ter 69. Vocês acham que isso vai dar certo? 69 cromossomos? É muito. Provavelmente vai até fecundar, vai desenvolver alguma coisinha, mas o corpo da mãe vai perceber e vai abortar espontaneamente, tá? Então isso aqui geralmente não vai para frente, pelo menos não em humanos, tá? Isso geralmente leva à morte. Agora, plantas. Planta tá nem aí. Ah, eu virei 4N? Agora eu sou 4N, brother, vida que segue. Ah, eu virei 6N agora? Whatever. Problema de quem vai ter que estudar minha genética. Genética vegetal é uma bagunça, tá? Então as plantas aceitam legal. Agora animais, incluindo o homem, geralmente não aceita isso aí, tá? Euploidia para animal geralmente é morte. Para planta, top. Mais genes para mim, tá? Elas não reclamam muito com isso, não. Para elas é felicidade, para elas é top, tá? Acontece com frequência nelas? De propósito, não. Às vezes sim, porque a gente vai lá e mexe uns pauzinhos, tá? Da planta? Muda, tá? Por exemplo, se você pegar um morango, aquele morango que a gente extraiu o DNA, o morango comercial, ele é octaploide, ele é 8N. Se você pegar um morango 4N, ele é totalmente diferente. Você nem diz que ele é um morango. Ele é pequenininho, meio verde, tá? Você tem que procurar, tipo... É porque eu não lembro. Se você botar morango na Wikipedia, aí vai aparecer as diferentes variedades de morango e os que são 4N e 8N. Você tem que ir no nome, tá? Se você só botar morango 4N, eu acho que não vai aparecer, entendeu? Pesquisa morango na Wikipedia. Aí vai ter lá os nomes das várias variedades de morango. Aí você tem que procurar entre elas lá uma que seja 4N, que você tem que pesquisar pelo nome. Aí você vai ver que ele é um pouco diferente do morango que você tem. Alguns são nada a ver. Alguns nem parecem morango, entendeu? Então as plantas aceitam isso legal. Euploidia em planta? Rola, perfeito, pode acontecer. Euploidia em animal? Vai dar morte, vai dar ruim. Deixa eu ver como é que tá o chat. Você conseguiu achar, Letícia, alguma coisa? Algum morango diferente? Sim? Show, então tem como achar. Ó. A Letícia achou aqui, tem alguma coisa na internet sobre. Ela não comeria, tá vendo? Deixa eu ver se tinha alguma coisa. Não, até agora nenhuma pergunta. Show. Deu para achar aí, né? Os moranguinhos diferentes. Pois é. Plantas aceitam. Agora, animais, não rola. Beleza. Bora, pessoas. Depois vocês olham isso aí. Vamos lá. Então, ó, agora as aneuploidias. Lembrando, a gente ainda tá falando daquelas de número, tá? É um dos tipos. A gente falou da euploidia, que estava aqui no cantinho. Agora é a aneuploidia. O que é a aneuploidia?
você muda, né? Ou um par de cromossomos, ou você perde um homólogo, né? Ou você ganha adicionais. Então, tá vendo o que eu tô falando da bonequinha russa? Tinha lá mutações numéricas. Dentro de numéricas, tinha as euploidias. E aí tem também as aneuploidias. E dentro das aneuploidias, você tem 3 opções. Entenderam qual é a dificuldade desse capítulo? É uma coisa dentro de uma coisa dentro de outra coisa. É a única dificuldade dele. De resto, os conceitos não são tão difíceis, tá? É só entender onde está cada coisa. Aí tá aqui, ó, aneuploidia. Existem 3 tipos. Existe a nulissomia. Perde-se um par de cromossomos. Aqueles cromossomos viram nulos. Então você pega o cromossomo 22. Não existe mais. Eu tenho o 20, 21, 23. Não existe mais o 22. Sumiu, tá? Geralmente é morte. Geralmente nulissomia é morte, tá? Monossomia. Perde-se um homólogo do par de cromossomos. É um 2N menos 1. Acontece muito nos cromossomos sexuais, tá? E aí a gente vai falar deles daqui a pouco. Tipo o Y0, o X0, por exemplo, tá? A gente vai falar dele já já, que aqui ó, é o Turner, é o X0, tá? Polissomias, um ou mais cromossomos adicionados, Down, tá? Se adiciona mais 21, ficam 3 na pessoa também, então é uma aneuploidia. Então entenderam qual é a diferença de uma euploidia para uma aneuploidia? Um jeito para facilitar isso, eu significa verdadeiro, né? E ploidia é mudança. Então, a euploidia é uma mudança verdadeira. Você muda o Nzinho da pessoa. Ela não vira mais 2N. Ela vira 3N, ou 4N, ou só N. Você mudou tudo na ploidia. Agora aqui não, ó. Ela continua sendo sempre 2N, só que mais ou menos alguma coisa. Você não mudou a ploidia verdadeiramente. Por isso que é uma aneuploidia. Você não mudou a ploidia. O A é de negação. Entendeu? Você não mudou a ploidia. Você não, é uma coisa que era 2N não virou 3N. E nem virou N. Ela virou o quê? 2N menos 2. É uma modificação menor. Por isso que algumas sobrevivem, né? Síndrome de Down sobrevive. Ele é 2N mais 1. Ele tem 1 a mais do 21. Aí tem os que são menos, né? São aqui algumas polissomias que podem ser menos ou mais. Exemplo, Turner, X0. Então a pessoa não tem o segundo X. Não tem o segundo X. Mas é o quê? Características principais de uma mulher. Vem alguns outros problemas aí, tá? Alguns problemas de desenvolvimento, tererê, tarará, tarará. Mas o corpo geralmente é de mulher, porque pelo menos tem um X, tá? Aí a pessoa não tem 46 cromossomos, ela tem 45. Né? Ela é 2N menos 1. O Klinefelter, né? Como é que é um Klinefelter? Ele tem 1 a mais, tá? Ele é 2N mais 1. Qual é o mais 1? X. Ele tem 2X e 1 Y. Aí é o que a gente chama que é uma pessoa que pode ter aquele hermafroditismo, né? Ela pode ter um corpo de mulher, mas talvez com um pequeno pênis lá desenvolvido. E aí ela vai ter um ovário que não serve, ovários que talvez não ovulem, que não meio que serve para nada, entendeu? Acaba que ela não tem nenhum nem outro. Isso aqui é uma bagunça na cabeça da pessoa, às vezes para piorar, ainda vem junto com algum problema de desenvolvimento mental, ainda tem algum tipo de atraso mental, é bagaceira, tá? Não é legal. E aí tem a síndrome do duplo Y, que é o contrário. A pessoa tem 2Y, tá? Aí ela tem X, YY, tá? Vai ser 2. O que acontece com a síndrome do duplo Y? Você tem corpo de homem, normal, né? Porque você é XY, então você tem um corpo de um homem. Só que geralmente você fica muito alto, com retardo mental e com alguns outros problemas de desenvolvimento, tá? E eles geralmente não vivem tanto tempo, tá? Show! Sim. É isso, tá? Não é que ele é que tipo assim, você tinha um clitóris, entendeu? Quando você estava na barriguinha da mamãe. O seu cromossomo Y começou a produzir genes que transformaram ele em um pênis, entendeu? É tipo isso. Tanto que o que acontece, né? Coisa que vocês não tinham motivo nenhum para saber e que ainda bem que está vindo do professor de biologia e não da vida. Mulheres que tomam testosterona, né, o hormônio masculino, para ficar bombadas, fica parecendo que elas têm um dedão no clitóris, tá? Por quê? Porque o que é que o cromossomo Y tem embutido nele? Grandes quantidades de genes produtoras de testosterona, tá? Isso que transforma o clitóris num pênis. Se você insere testosterona de fora, o clitóris cresce. A voz engrossa, porque é um músculo, né? Então acaba que as suas cordas vocais elas engrossam, a voz da pessoa vai engrossar. Beleza? Pois é, isso acontece. Beleza. Então, aquelas foram as mutações numéricas, tá? Ali é tipo assim, tira cromossomo, põe cromossomo. Ou é tudo ou é nada, entendeu? Ou o cromossomo inteiro some, ou o cromossomo inteiro vai extra.
Pior? Todas. Todas são horríveis. Não tem uma menos pior. Todas vão trazer vários problemas e vai precisar de um acompanhamento para a vida inteira, entendeu? Dificilmente a pessoa vai ter uma vida 100% normal com elas, sacou? Todas são horríveis. Se eu olhar as fotos, você vai ver por quê. Tipo, todas são muito difíceis de esconder, digamos assim. Elas são horrorosas, tá? Não horrorosas no sentido de feio, mas horrorosas no sentido desastroso para a fisiologia do corpo, entendeu? A pessoa vai ter vários mini problemas associados com aquilo para a vida inteira, sacou? E não tem o que fazer, não tem o que consertar, não tem como consertar. É tratar os sintomas e vida que segue, sacou? Não tem o que fazer. Não dá para mudar assim, vamos arrancar os cromossomos extras, não tem como. Você pode fazer alguma cirurgia desse tipo. A parte sexual ainda é o de menos. O problema é as coisas que vêm junto, problema cardíaco, retardo mental. Um monte de gente vive sem sexo, gente, entendeu? Tem gente que por escolha não faz. Então, assim, o problema não é tanto a parte sexual. É tipo assim, retardo mental que vem junto, problema cardíaco, problema respiratório, doenças autoimunes, entendeu? É a bagagem que vem junto que é a bagaceira. Ter um pênis e uma vagina ao mesmo tempo é o menor dos problemas. O problema é um buraco gigante no seu coração, entendeu? Por exemplo, síndrome de Down também, que é um caso, né, que vai um cromossomo a mais. Eles têm problema cardíaco. É difícil você ver uma pessoa com síndrome de Down de 60 anos. Eles geralmente infartam. Pois é. Então, tipo assim, isso é o de menos. A aparência, mano, isso é o de menos. O problema é as doenças que vêm junto, entendeu? Eles que são a bagaceira, não é a parte física. A parte física é ruim, autoestima, tal, complicado, mas o problema são as coisas que vêm junto, tá? Deixa eu ver... Ótima informação. Eu tenho até medo. Qual parte que a Letícia está falando? Que foi uma ótima informação. A gente falando de clítoris super desenvolvido. Eu tenho até medo. Tá. Cara, se você tivesse tomado piquititinho, talvez. E não se preocupe, o seu ainda existe esperança. Vocês não se desenvolveram tudo ainda. Não vai ser do jeito que tá para sempre, tá? Vocês ainda não são adultos, vocês não chegaram no pico de testosterona de vocês. Vocês estão no começo. Então, há esperança, não se desespere. Não clica naqueles anúncios estranhos da internet falando de aumentar coisas. Não precisa, tá? Calma. Calma. Vai ficar tudo bem, tá? Calma, pode ficar tranquilo. Não precisa tomar testosterona, vai ficar tudo bem, tá? Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Tá? Beleza. Agora são mutações estruturais. Até agora, qual eram os erros? Cromossoma mais, cromossoma menos. Era grande pra caramba. Agora a gente vai olhar microdefeitos, tá? São essas mutações estruturais, aquilo que a gente viu é estrutural, tá? Então, deleção, quando você tira um gene, um pedacinho dele. Duplicação, quando você duplica, faz Ctrl+C, Ctrl+V no gene, acontece também. Inversão, você troca o gene de lugar. Então, você tinha gene A e gene B. O A por cima, o B por baixo. Você troca, tá? O B por cima, o A por baixo. Professor, e aí? Tanto faz. Infelizmente, não é tanto faz. Porque quando você tem o gene, geralmente flanqueando ele, nas laterais dele, você tem o quê? Como se fossem umas setinhas indicando, aqui é o gene. Tipo, aqui é o gene para a cor do cabelo. É aqui, é aqui, é aqui. Só que aí inverte. Aí quando vai olhar lá, é o gene para a cor de pele. Aí o corpo fica, tá, gene errado, cadê o certo? Cadê o certo? Onde é que tá? E às vezes não produz. Vitiligo? Não, vitiligo é outra coisa. Vitiligo é deleções, mutaçõezinhas, tipo assim, é problema na produção de melanina. Você não consegue mais produzir, entendeu? Aí trava e sem melanina você fica transparente. Por isso que aparece aquelas manchas branconas na pessoa, né? Você pode ser negro, pode ser branco, não importa. Você vai ter uma branca... É problema na produção de melanina. Tá? Você não consegue produzir melanina naquele lugar da mancha. Cara, assim, você tem que tomar mais cuidado com o sol, porque é a melanina que protege a gente do sol. Então a tua manchinha de dálmata, ela é muito sensível ao sol, tá? Mas fora isso, dependendo da pessoa, fica até fofinho. Fica parecendo um dálmata, né? Então, assim, eu só tenho que tomar muito cuidado, tem que tomar muito cuidado com o sol, porque a melanina te protege. Sem melanina, você tem zero proteção ao sol. Vai direto no teu DNA. Tem zero proteção, tá? Então, você precisa dessa melanina. É o problema da pessoa albina. A pessoa albina, mano, nem inventa de ver sol, cara. Porque você não tem proteção nenhuma contra o sol. Tem que sair. Tanto que você não vê albino, qual é o ambiente natural da albina? A praia? Não. Porque ele não tem resistência nenhuma a isso, tá? O raio UV do sol vai diretão no DNA dele. Aí, para ter um câncer de pele,
Um pulo, tá? Ele não tem proteção nenhuma. E aí, quanto mais negro você for, mais proteção você tem. Quanto mais branquelo você for, menos proteção você tem, tá? Show! Fluxo gênico, então passamos a mutação. Essa era a pior parte. Se vocês sobreviveram a isso, é isso. É só não confundir, né? Porque tem as estruturais, tem as numéricas, que aí tem as euploidias e as aneuploidias. E aí tem as estruturais, que são essas. Insere, deleta, copia, cola, muda de lugar, entendeu? Então é só conseguir diferenciar qual é qual. Se passou isso, ótimo. Vocês estão menos traumatizados do que eu pensei que vocês estariam. Tá de boa, mas era isso, entendeu? Não fica muito pior que isso, não. Agora, fluxo gênico. Fluxo gênico é de boa, é isso que a gente estava vendo, né? Tipo, é a migração. Você pega, traz 250 alemães pro DF. O alelo de gene loiro, ele vai subir muito, né? Porque tipo, 50% da população agora vai ter. Então, é uma forma também de gerar essa variabilidade genética e que acaba sendo uma forma de evolução, né? Porque a evolução é só mudança, tá? Então, tem que ser um indivíduo e um outro detalhe, pode ser só o gameta. Não necessariamente, não funciona para o ser humano, tá? Mas para as plantas funciona muito. Para a planta funciona muito. Tipo assim, tá lá o pinheiro, ele fez lá o pólen dele, vem uma corrente de ar e leva para uma outra floresta lá na outra ponta, tá aqui numa ponta dos Estados Unidos e leva o pólen dele lá para outra ponta dos Estados Unidos. Também alterou o fluxo gênico. É uma migração. Um pólen de um lugar mó longe veio pelo céu, pelo vento, e fecundou num outro lugar totalmente diferente. Com humanos não dá para fazer, né? Ninguém tem uma ejaculação que vai parar em uma mulher aleatória lá no Japão. Isso não acontece, tá? No caso dos seres humanos, a gente precisa ir lá, né? Porque a gente tem o que a gente chama de fecundação interna, né? Então você precisa estar lá no momento, né? Não tem jeito, tá? Não. Isso é conversa de menina que não usou. Isso é conversa de menino e menina que não usou camisinha e aí fala que pega. Não pega. Não. É igual, não, isso é conversa. É igual, eu tava com meu namoradinho, mas ele ejaculou na perna. Uhum. Tá bom. Subiu, né? O bichinho saiu, além de ser nadador, o espermatozoide agora é alpinista. Ele subiu pela perna, entrou dentro da vagina, passou por todo o canal vaginal. Irmão, esse cara, ele merece nascer mesmo, porque ele é bom. Ele é bom. Ele é bom, tá? Maria, mãe de Deus. Foi sem ninguém, né? Ninguém tocou. O buraco era fechado. O canal vaginal era fechado? E aí, tipo, não sei uma coisa, alguma coisa do cara ter ejaculado nela, e tipo, ao mesmo tempo ter machucado ela, tipo, dando uma facada e foi no... Porque foi um negócio tão surreal. Eu não vou nem tentar entender como que isso aconteceu. Eu não vou nem tentar entender como isso aconteceu. Tá? A aula tá escalando rápido. Beleza? No chat só kkks, isso é um bom sinal. Quando são kkks ao invés de lágrimas, é um bom sinal. Tá? Mamãe, vocês são muito fofinhos. Vocês falam isso para todos, né? Vocês falam isso para todos. Então, qual é a ideia? O fluxo gênico, se você interrompe ele, você cria uma outra coisinha, tá? Que, de novo, não existe bom e ruim. Você pode criar o processo de especiação, tá? Então, vamos supor que você separa lá, vamos dar o exemplo da estrada de novo, que ele é muito comum, ele realmente acontece toda hora. Tu passou a estrada aqui, aí de um lado tem uma população de sapinhos, que eles tinham sapinhos verdes e vermelhos, tá? Mas eles eram da mesma espécie. Eles cruzavam entre si, só mudava, igual cor de cabelo. Tinham os verdes e os vermelhos. E aí o que acontece? Você passa aqui a estrada, de um lado ficou 80% vermelho, do outro lado 80% verde. Foi verde que eu dei exemplo? Foi, né? Então 80% verde, sapinhos, tá? O que acontece? Esses sapinhos, essa população que tem o verde muito pequeno e o vermelho muito alto, eles vão cruzando entre si, cruzando entre si, cruzando entre si, cruzando entre si. Até que uma hora só vai ter o vermelho, se o vermelho for vantajoso, lógico, até que uma hora só vai ter o vermelho, e o outro, talvez isso aconteça a mesma coisa, só que só verde. E aí, se um dia criarem o corredor ecológico, talvez esses sapos já tenham evoluído tanto separados, tantas pequenas mutações, aqui vocês viram que é aleatório, né? A maior parte. Já acumulou tantas pequenas mutações que eles não se reconhecem mais. E aí eles até podem tentar cruzar,
E mesmo que um monte no outro e tente cruzar, às vezes não sai nada. Porque já acumulou tantas e tantas mutações, às vezes o número de cromossomo ficou diferente, eles não são mais compatíveis. O que acabou de acontecer? Especiação. Um virou uma espécie, outro virou outra espécie. Isso acontece de segunda para sexta? Não. Isso leva alguns bons anos, no mínimo algumas décadas, para uma coisa tipo um sapo. Para micro-organismos, coronavírus tem vários em 12 meses? 24 meses? Nem deu 24 meses ainda, né, da pandemia, nem isso. E já tem, tipo, 10 variantes dele, entendeu? Já tem vários diferentes. Só por aí, o negócio em alguns lugares tem sapinhos verdes e nos outros lugares tem sapinhos verdes. Aconteceu mais ou menos isso com o mundo quando separaram, gente? Sim, totalmente. É por isso que, tipo, a galera de cada país é de uma forma. Sim, totalmente, tá? E galera, assim, pro caso do ser humano não conta tanto, porque o mundo não mudou tanto de lá para cá. O mundo, desde que o ser humano surgiu, o mundo já era bem parecido do que ele é. Não teve tanta mudança de placa tectônica, não. Mas para alguns animais, sim, entendeu? Então, para animais, sim. Beleza? Isso conta muito, 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 muito. Porque aí você cria uma barreira, né? Tipo um mar no meio. Se você tinha lá um continente, a África e a América do Sul eram grudados, separou. Tem um oceano Atlântico no meio. É uma bela de uma barreira, né? Então, assim, aqui vai evoluir tudo separado daqui, entendeu? E esses pontos é justamente o ponto que você bota aquele, sabe aquele nó no cladograma que a gente viu? Esse é o ponto. Aí você tem o nó no cladograma, separou. Uma parte da espécie que às vezes, sei lá, desse lado é uma floresta, virou uma espécie mais adaptada para a floresta. Se esse lado é um deserto, eles viraram uma espécie mais adaptada para o deserto. E se você botar os dois juntos agora, eles nem se reconhecem. Eles nem sentem atração mais um pelo outro, porque eles já evoluíram tanto separado que eles viraram espécies diferentes. Isso a gente chama de especiação. Tá? Professor, se a gente for, no exemplo do sapo, se separasse, tipo, brancos dos negros, muito deles, viraria outra espécie, tipo, sapo? Possível. Possível. Tá? Ou seja, se a gente não tivesse evoluído. Mas não só por ser branco. Sim, entendi. Porque é só pela coisa da cor, né? Entendi. Sim, seria. Mesma coisa. Mesma coisa. Se o humano tivesse evoluído sem ser no sentido de não terem criado aviões e coisas que podem atravessar, isso poderia ter acontecido? Com certeza. Com certeza, tá? Com certeza, com certeza, com certeza. E aí a gente talvez tivesse outras espécies de hominídeos, entendeu? Tipo, alguma coisa que não é um Homo sapiens. Porque isso já aconteceu. A gente acho que já comentou isso. Já teve vezes que tinha, tipo, Senhor dos Anéis. Os anões, os elfos, os humanos e por aí vai. Só que era, tipo, o Homo sapiens, o Homo erectus, o Homo não sei o quê. Tinham várias espécies. Só sobrou a gente, né? O Homo do Neanderthalis. O erectus não é por causa da sacanagem, não. É porque ele foi um dos primeiros que andava ereto, tá? Não é por isso, não. Tá? O que vocês estão pensando? É erectus de tá reto. Tá? Pensou nada, não, né? Não sou da igreja. Da igreja tá preocupado com testosterona pra, né? É da igreja. É da igreja. Vai ficar tudo bem, meu filho. Vai ficar tudo bem. Se acalme, tá? Você tem mais uns 6 anos aí pela frente. Se for 1 centímetro por ano, já dá. Já tá bom, tá? Já tá bom. Aí o outro, o indecente também no chat. O outro, o Pedro ali, o indecente. O mente poluída. Do Homo erectus. O indecente. Mas, enfim. Então, essa é a ideia, tá? Então, sim. É tipo isso. Então, sim, tá? Poderia acontecer com os humanos se existisse isolamento durante milhões de anos. Isso não é da segunda para a quarta, tá? É milhões de anos. Sim, poderiam virar espécies diferentes. E, lógico, para virar espécie diferente, o que precisa? Pressões diferentes. Por exemplo, no da direita, que só tinha sapinhos vermelhos, por que só sobrou os vermelhos? Porque talvez quando separou, ficou um predador que enxerga melhor o verde. Ele matou todos os verdes. Então só sobraram os vermelhos, que conseguiam se camuflar do olho daquele predador. E o contrário aconteceu do outro lado. Tinha um predador do outro lado que enxergava melhor o vermelho. Então só quem sobraram é quem? Os verdes. Tá? E aí isso vai o quê? Uma pressão fortíssima, que é a morte, né? Fazendo com que a população só sobre quem? Não é que os verdes iam virar vermelhos e vice-versa. Só que quem não era morria. E aí só sobrava os outros, e os outros iam cruzando entre si, especiando, até que uma hora eles olham um pro outro e falam, mano, sei nem quem é tu. Tá? Não sei quem é tu, eu não tenho nada a ver com você.
É que é? Existisse outra espécie de humano. Seria zoofilia? Algumas espécies diferentes assim? Aí que tá. A gente considera zoofilia, né? Porque, tipo assim, é complicado porque a gente não tem essa definição, porque a gente acha que só a gente não é animal, né? Então, tipo assim, não sei, depende de como a gente. Será que a gente ia ver outra espécie como igual ou como inferior? Esse é o rolê, entendeu? Por isso que é complicado. É por isso que a gente acha que uns extinguiram aos outros, entendeu? Não é só também que o Homo sapiens foi lá e matou todos. O Erectus pode ter brigado com o Homo no Neandertales e isso aí já piorou a situação, o ser humano chegou no meio, voadora e por aí vai. Seria muito mais feliz se eles olhassem e falassem, caralho, você é um, eu sou muito diferente. Não é isso que as pessoas fazem, nem com uma coisa igual cor de pele, né? Imagina uma espécie diferente, tá? Às vezes eu queria que o mundo fosse meio top. Pois é. Um filme da Disney, né? Na parte boa, porque o filme da Disney tem a parte ruim, é um filme da Disney na parte boa, tá? E aí a especiação, ela pode acontecer dessas duas formas, tá? Ela pode acontecer da forma alopátrica, que precisa da barreira, aí é o caso do primeiro exemplo do sapinho. Esses aqui viraram vermelhos simplesmente porque quando você separou, era mais vantajoso ser vermelho desse lado e verde do outro. E aí eles se propagaram. Aí vai evoluindo até que uma hora eles não se reconhecem mais. E tem a simpátrica. As populações, elas, tipo assim, elas dividem o mesmo espaço, não tem barreira, mas uma mutação ou alguma coisa assim faz com que os indivíduos não consigam mais se reproduzir, tá? Então, alguma coisa vai pesar ali entre eles, né? Então, eles não se reproduzem mais. Tipo, rolou numa parte da população porque num dia eles se expuseram demais a uma radiação estranha que passou ali, né? Passou um ET e ele jogou radiação X ali e modificou os genes dessa parte da população. E agora o número de cromossomos dela está diferente do resto da população, eles não conseguem mais cruzar. Então foi uma especiação, eles não são mais da mesma espécie, porque eles não conseguem mais cruzar, mas simpátrica, eles estão na mesma pátria, entendeu? Então lembrem disso nessa parte. Alopátrica, duas pátrias. Simpátrica, mesma pátria. Então eles estavam no mesmo espaço, algum evento estranho aconteceu, eles não conseguem mais cruzar. A especiação alopátrica, que é a mais comum, tá? Houve uma barreira, eles evoluíram por tanto tempo separado que agora eles não se reconhecem mais. Esse é o mais comum de acontecer, é a alopátrica, tá? A simpátrica é mais rara. Toda isolada, ninguém controlava. Sim. Será que não já